Bem, então as Forças Armadas se fizeram presentes, estão se fazendo presentes na operação aqui na região de Campos, município de Campos, mais especificamente aqui na região de Guarulhos, apoiando os órgãos policiais locais, nossa Polícia Civil, Polícia Militar, e para isso contamos, em termos de Forças Armadas, com cerca de 390 militares prestando esse apoio. O apoio das Forças Armadas foi um apoio de cerco, isolamento do perímetro, para permitir aos nossos agentes da Polícia Civil o cumprimento de mandados sem surpresas, no sentido de entrada e saída de criminosos da área. A Polícia Militar fez esse cerco de vias também, verificando a ostensividade criminosa, e o balanço está sendo muito positivo. Essa operação foi a primeira no contexto da intervenção federal aqui no interior do estado. Então Campos está sendo aí, recebendo esse tratamento mais intensificado agora. Não foi por as Forças Armadas e a operação não foi desencadeada nesse momento por uma simples questão temporal. Essa necessidade nós já tínhamos sentido desde o início do processo. Ocorre que nós trabalhamos com a questão da mancha criminal em sincronia com o impacto demográfico. Então aí eu estou me referindo ao impacto da criminalidade no Grande Rio, em que nós precisamos, num primeiro momento, fazer um enfrentamento mais imediato. Então os senhores da imprensa estão acompanhando os números das ocorrências, os índices de criminalidade têm sistematicamente sido reduzidos nos últimos 3 meses. O Instituto de Segurança Pública deve publicar em breve outros dados, e crimes contra o patrimônio especial reduziram todos eles, notadamente roubo de carga, roubo de pedestres. Tivemos uma redução grande no número de latrocínios, que estão remontando a um recorde da série histórica desde que isso começou a ser mensurado, significando então que o processo de intervenção está sim dando resultados à população fluminense. A minha presença aqui, ao lado dos companheiros dos demais órgãos, mostra, por um lado, a sinergia de esforços, todos operando juntos, e por outro lado também o respeito à especificidade de cada instituição. Então não cabe às Forças Armadas substituir os órgãos de segurança pública. Nós estamos aqui para prestar o apoio. Então o apoio que nos é sempre solicitado é no sentido de estabilizar a área. Os senhores têm visto no município do Rio de Janeiro, a região metropolitana, onde o modus operandi das facções criminosas é extremamente territorialista e violento. Nós normalmente entramos com efetivos muito maiores, 3.000 homens, 4.000 homens. E muitas vezes isso é questionado, fazendo uma correlação equivocada entre o número de militares empregados e os resultados alcançados. Porque nós não estamos raciocinando somente com número de apreensões, nós estamos raciocinando com poupar vidas humanas. Nada justifica uma entrada em força numa comunidade em que haja, por parte dos criminosos, o uso de emprego absolutamente aleatório da força contra as autoridades, contra os agentes policiais, resultando em efeitos colaterais, em danos contra terceiros inocentes. É isso que nós procuramos fazer no Rio de Janeiro. Aqui na área, a nossa inteligência atuou no sentido de verificar qual seria a necessidade. Nós estamos entrando com cerca de 400 militares, porque não vimos essa necessidade tão premente para a estabilização. E o resultado foi satisfatório, porque nós não tivemos confronto durante o dia, com um balanço aí bastante interessante até o momento. Coronel, há possibilidade dos militares ocuparem as comunidades de Guarulhos de uma forma mais prolongada, a não ser as operações como acontece no Rio de Janeiro? Essa pergunta é muito interessante, porque me permite explicar a questão do termo ocupação, né? Não está havendo ocupação nas comunidades cariocas. Essa fórmula de ocupação, ela já foi tentada no Rio de Janeiro, particularmente ali no complexo da Penha, do Alemão e da Maré, e ela não se mostrou eficaz, porque no momento em que você faz a ocupação, naturalmente o esforço desencadeado pelos órgãos de segurança, ele naturalmente acaba sendo diminuído. E no momento que as forças militares saem, os órgãos de segurança já não estão mais em contato com a comunidade na intensidade que deveriam. E aí os índices retornam.
O que nós estamos fazendo, e é um dos objetivos da intervenção federal, é justamente recuperar a capacidade operacional das polícias. Então, tanto a Polícia Civil na sua vertente investigativa, quanto a Polícia Militar na vertente do patrulhamento ostensivo, estão sendo recuperadas por meio de ações estruturantes. Polícia Civil, por exemplo, estão sendo aí adquiridos diversos materiais para equipar a polícia, de modo a permitir uma capacidade investigativa, que vão desde reagentes até equipamentos eletrônicos altamente sofisticados para permitir um trabalho apurado. E a Polícia Militar no sentido de recuperar os seus efetivos, concursos públicos sendo abertos novamente para diversos postos e graduações, o retorno de policiais que estavam cedidos a determinados órgãos, a reavaliação médica de policiais que estavam afastados por questões de saúde, com o acompanhamento psicológico correspondente, não é só pegar o policial e botar ele de volta para o policiamento, vai ser acompanhado. Então tudo isso tem permitido uma recuperação de efetivos. O trabalho que a Secretaria de Segurança está fazendo para realinhar, rearticular as unidades de polícia pacificadora tem permitido muito mais policiais nas ruas, né? O regime adicional de serviço, que é o trabalho do policial na sua hora de folga, voluntariamente sendo remunerado pelo Estado, não sendo remunerado por iniciativas dele próprio, iniciativa privada, né? Então tudo isso está nos permitindo um resultado importante no Rio de Janeiro sem ocupação, porque esse não é o objetivo. Quando as Forças Armadas se retirarem do processo de intervenção, e isso já tem uma data marcada, cuja extensão, modificação poderá ocorrer, mas é uma decisão política, não cabe a nós, Forças Armadas, nós precisamos que os órgãos de segurança, que pela Constituição Federal têm a prerrogativa de lidar com a segurança pública, estejam capacitados para isso. Então tudo é feito de modo a, enquanto os efetivos estão sendo recompostos, os equipamentos estão sendo adquiridos, nós, Forças Armadas, possamos prover o apoio em patrulhamento. Atualmente estamos na 105ª operação com Forças Armadas sendo desencadeada no Rio de Janeiro, mais de 80 mil quilômetros de vias patrulhadas, 5 milhões de habitantes sendo beneficiados pelas ações, barricadas removidas, mais de 500 barricadas, armamento apreendido, somente com esse patrulhamento sistemático, né? E nós esperamos que isso vá ser sustentável. Como eu disse, ocupação já foi tentado e não é um modo de atuação sustentável. Ô, Coronel, só uma dúvida. Nossa, 900 homens atuando aqui. Eles vão embora hoje? Vão continuar amanhã, depois de amanhã? Qual vai ser esse prazo? Com base na sinergia de esforços, as demandas são trabalhadas em conjunto, né? No momento em que a Polícia Civil verificar que não há mais necessidade de que a área esteja com estabilidade fornecida pelas Forças Armadas, nós iremos encerrar a operação. Por hora não temos ainda essa visualização, deveremos continuar ao longo do dia de hoje, podendo ou não estender na parte da noite. Mas como eu disse, vai depender da demanda que a nossa Polícia Civil nos apresentar. Foi utilizado o efetivo da segunda companhia dos Campos? A segunda companhia nos apoia logisticamente, né? Apenas com apoio ao aparato logístico. As tropas que estão aqui são tropas que vieram do Rio de Janeiro, justamente porque nós não queremos correr riscos no sentido de empregar tropas que não estejam vocacionadas e treinadas já diretamente no enfrentamento da criminalidade. Então essa foi a nossa opção ao utilizar. Estamos também com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, é importante pontuar, que está atuando ao longo da BR, e a concessionária local de energia elétrica está aproveitando também a estabilização da área para remover aqueles gatos de luz, né, o furto de luz de energia nas residências, né? Agora, é importante salientar essa questão do esbulho possessório, né, que é uma ocorrência que não é comum lá no Rio de Janeiro. Os senhores vejam, então, a importância de nós atuarmos sempre considerando também as características regionais, né? Então aqui existiu uma questão de denunciação criminosa, né, de ostensividade criminosa muito grande nessa questão do esbulho possessório. Nos surpreendeu a quantidade e aí estamos com quase 50 imóveis sendo recuperados, voltando às mãos dos cidadãos. Então é o Estado se fazendo presente novamente, tirando das mãos de criminosos algo que eles tinham se apropriado indevidamente, né? Não somente bens patrimoniais, móveis, como veículos e celulares, etc., mas também moradias, né? Isso é isso atenta contra a dignidade do ser humano. Doutora, só para
aproveitando a presença do senhor, nós temos outras cidades aqui do interior do estado que também apresentam números altos de letalidade violenta. Existe a possibilidade também de fazer essa intervenção em outras cidades também do interior? Todo o estado do Rio de Janeiro está sendo levado em consideração no planejamento estratégico do Gabinete de Intervenção. É importante repetir que nós não atuamos por reação, por espasmos de reação. Então aconteceu, vai lá, isso não funciona. Existe um delineamento estratégico sendo visualizado. O período vocacionado, direcionado para a intervenção é um período muito curto para nós reduzirmos nos níveis que nós gostaríamos os índices. Estamos trabalhando, as reduções já são significativas e sequer a maior parte dos recursos sequer chegou. As ações, as reduções de indicadores até agora têm sido com identificação de gargalos administrativos na gestão da segurança, questões de recuperação de efetivos de volta ao policiamento, motivação do policial, recuperação da autoestima do nosso policial. Teremos agora, dia 18 de agosto, lá no Rio de Janeiro, no órgão que lida com a questão da comunicação social da Polícia Militar, está patrocinando, criando o Dia do Policial, da Família Policial Militar, onde os policiais irão se reunir para confraternizar com as suas famílias. Isso é recuperação da autoestima da nossa polícia. A Polícia Civil e a Polícia Militar passaram muito tempo sendo vilipendiadas, sendo responsabilizadas por questões como instituições que não cabiam a elas, cuja decisão não cabia a elas, e agora nós estamos tentando corrigir isso, basicamente de cima para baixo, reorganizando as polícias para que elas possam, como eu disse, terminado o processo de intervenção, continuar com esse círculo virtuoso de redução da criminalidade. Como o nosso comandante da Polícia Militar ressaltou, país nenhum no mundo conseguiu extinguir a criminalidade, nem os países da Escandinávia, onde há índices de indicadores sociais fabulosos. Nós precisamos lidar com índices, com indicadores, reduzir indicadores toleráveis, suportáveis, né? De modo que não tire, que permita ao cidadão conviver sem estar se sentindo o tempo todo ameaçado em todas as direções. Coronel, é esperado, foi pensado algum tipo de reação desses criminosos em função dessa operação? Nós sempre trabalhamos com a possibilidade de confronto, né? Mas nesse caso, os indicadores, a inteligência nos mostrou que essa possibilidade não era tão alta quanto nas comunidades da cidade do Rio de Janeiro. Mas nós viemos preparados para isso, e uma das razões que nos fez também colocar num círculo de cerco mais aproximado da Polícia Militar, diferentemente do que nós fazemos no Rio de Janeiro, que as Forças Armadas também vão até o centro, foi justamente essa menor possibilidade, mas que existiria. Então a Polícia Militar fez esse bloqueio de rotas, mas o que importa não houve confronto, a área foi estabilizada, temos indicadores aí muito bons, sem efeitos colaterais danosos sobre a população. Ok? O nosso promotor daqui do GAECO também